E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje foi sugerido por um inscrito aqui, o Fukumaro Roberto, onde ele pediu para falar sobre sustentabilidade, falar sobre alguns aproveitamentos de lixo que dê pra gente fazer alguma coisa. Então vou mostrar as coisas que eu tenho aqui em casa que foram reutilizadas, reaproveitadas, recicladas ou qualquer coisa do tipo. Eu trabalhava com móveis e por causa disso eu acabo tendo várias coisas aqui que eu reaproveitei dessa época que eu mexia com marcenaria, móveis, atendia bastante cliente e tal. Então essa pia aqui, ela era de uma cliente minha que ela comprou um apartamento aí de construtora e esse apartamento já vinha com uma pia, né? E quando eu fui fazer os móveis pra ela, eu fiz a cozinha dela e ela ia colocar um granito novo sob medida ali de acordo com o projeto lá que a gente fez pra ela. Esse granito que tava lá, ela simplesmente quis se desfazer e ela perguntou se eu queria. E claro, eu queria. Então eu trouxe pra minha casa e na época eu tinha acabado de me mudar pra cá e eu já comecei a pensar que eu poderia usar essa pia aqui. Então quando eu fui fazer o projeto aqui da minha cozinha, eu já pensei no projeto com essa pia, com as medidas dessa pia. Além de eu economizar um dinheiro, né, já entre a sustentabilidade financeira, né, e eu ainda aproveitei essa pia que era um descarte de uma outra pessoa, né. Então eu apoiei ela nos 4 cantos aqui e daí eu fiz as bancadas laterais de MDF, né, porque daí eu gastava um pouquinho menos. E eu acho que ela casou super bem aqui, ela atende super bem minhas necessidades e pra mim, assim, foi uma decisão muito bem acertada ter feito isso daqui. Eu gosto bastante da pia. Ó, e esse móvel aqui, que estão essas plantas aqui maiores, ó, eu também tô reaproveitando ele. Ele era um painel de madeira que sobrou de uma cliente minha e a base dele era uma mesinha assim, dessas mesinhas baratinhas que tem de montar e desmontar. É a base da mesinha desse jogo de cadeiras aqui, ó. Então o tampo dessa mesinha, ela estragou, apodreceu e a base ficou que ela era de um vizinho meu. Aí ele me ofereceu e perguntou se eu queria as cadeiras e a base da mesa. Falei, me dá, né, que daí eu faço um tampo novo. Eu trabalhava com marcenaria e tudo mais. E no fim das contas eu acabei não fazendo assim um tampo específico pra ela, mas tenho 2 tampos aqui que acabam servindo nela, né? Pra colocar as plantas lá, que ele se encaixou melhor, aquele tampo ali mais comprido. Que virou tipo um aparador, que é onde eu uso pra colocar as plantas hoje em dia, né? Ele é de uma cor bonitinha, ele é bem estreito aqui e comprido, então deu pra colocar bastante plantas aqui nesse canto. E vocês repararam na minha luminária nova aqui, ó? Esse é meu mais novo jambro aí que eu fiz. Essa luminária aqui era minha luminária de teto. Ela era de uma cliente minha também, a cliente ia descartar. Aí ontem eu peguei e comecei a fuçar ali, achar formas de colocar. Eu tinha só uns furos aqui do suporte de TV que tinha antes. Pra não ficar os furos aparecendo, eu tinha colocado uns ganchinhos ali e pendurado algumas bobeirinhas, né? Aí ontem eu peguei e comecei a fuçar pra tentar instalar essa luminária aí. Aí eu coloquei, eu gostei bastante dela aí. Eu coloquei ela nessa posição e exatamente nesse lugar, porque foi a melhor forma que eu consegui ali para esconder os furos que já tinham e usar os furos existentes. Então eu não fiz um furo novo no painel. E ao mesmo tempo eu transformei ela numa luminária, colocando essa tomadinha aqui nela, ó. E esse cabinho de tomada, ele é um cabinho que eu tinha cortado de uma fonte de alimentação de uma fita de LED numa casa de uma cliente. Ficou só esse rabicho da tomada e eu falei, vou guardar porque uma hora eu posso usar, né? E no fim eu guardei e usei agora para fazer essa luminária. Então ela não tem um interruptor, eu só plugo e desplugo ela da tomada. Por isso que também eu deixei essa tomada aqui aparente, porque daí além de eu poder usar a tomada com outras coisas, a forma de eu ligar e desligar a luminária é ali. E de noite eu achei super legal, ficou super gostoso aqui em casa, dá pra ter uma luz um pouco mais indireta, assim, não ter aquela luz branca forte do teto, né? Fica um clima bem agradável aqui de noite pra gente ficar aqui na sala, mexendo no celular, fazendo alguma coisa assim. Então, gostei bastante de ter colocado ali, acho que deu uma cara bem legal aqui no painel. Esse painel tava meio inutilizado também, porque a gente não tem uma TV ali pra assistir. As TVs que a gente usa no computador, porque a gente não fica assistindo televisão. E ao mesmo tempo também eu posso colocar mais lâmpadas aqui nessa luminária e usar ela pra gravar vídeos de noite. Eu adorei. E ainda ela reflete o céu, ó, de dia. Então tem alguma coisa pra olhar, sabe? Quando eu sento aqui, vejo os prédios, vejo o céu. O vizinho aqui de cima jogou fora um cabo de vassoura. E a gente aqui tá precisando de cabo de vassoura, né? A gente só tem um rodo e um cabo de vassoura. Tem as outras vassouras ali. Só que quando a gente vai usar a vassoura, a gente tem que tirar o cabo do rodo e colocar na vassoura. Colocar na vassoura, porque a gente não tem 2 cabos, né? Esse cabelo não tá dando, gente. Olha isso aqui. Tá, vou fazer assim mesmo. Daí sabe quando você tira o lixo e coloca no corredor? Pra depois você levar lá embaixo, no prédio? Aí o vizinho fez isso e ele colocou um cabo de vassoura ali. Aí eu peguei e passei no corredor. Falei, olha, um cabo de vassoura. Eu tô precisando. Aí eu fui lá e peguei. E olha, tá novinho, tá novinho. E a gente tava precisando, né? E acabava que a gente nunca comprava um cabo avulso. Olha, tá inteirinho. Então agora temos um cabo de vassoura e um cabo pro rodo. Olha só que progresso. Sustentabilidade, né? A pessoa ia jogar fora. Eu fui lá e peguei e vou dar um uso. Então é isso.
Esse móvelzinho aqui que ficam algumas plantas também é um móvel de reaproveitamento. Ele é aqueles carretéis que vem uns fios enrolados, né? Tava numa construção lá jogado e eu fui lá, peguei, ele tava todo sujo. Por isso que ele tem essa cor mais escura, né? Porque quando ele tava muito sujo, meio que era muito difícil de recuperar. Aí o cara lá da pintura da marcenaria falou pra mim, e se a gente jogar um betume, né, com verniz, aí o betume vai escurecer, vai tipo tingir a madeira e vai apagar toda aquela sujeira que tava, né? Então a gente fez isso, aí eu carrego esse móvelzinho aqui já faz um tempo, deve ter uns 10 anos. Pode servir pra várias coisas, ele pode servir pra sentar, ele pode servir como mesinha de centro. Aqui ele tá como uma mesinha de apoio aqui pras plantas, mas é uma coisa bem útil, você pode acabar usando pra várias coisas, né? Outra coisa que o pessoal costuma descartar muito é eletrônico, né? O Ramon, ele tinha um notebook bem antigo e tava completamente sem uso, já era uma coisa assim, dada como perdida, né? Eu falei, não, me dá aqui que eu dou um jeito de recuperar. Eu sempre mexi esse negócio de computador e tal, gosto bastante de mexer com isso. Daí ele me deu o computador e eu busquei algumas formas ali de resolver os probleminhas que ele tinha pra poder usar. E eu vejo muita gente trocando assim de notebook, de computador, totalmente sem necessidade, sabe? Porque a maioria das pessoas nem são pessoas que precisam assim de um desempenho muito grande e tudo mais. E às vezes a pessoa já tem ali um notebook ou um computador que você poderia trocar poucas peças, gastar um pouquinho de dinheiro e já teria assim outra máquina, sabe? O computador muda da água pro vinho se você fizer as trocas certas. Então foi isso que eu fiz aqui no computador do Ramon. A gente contornou os problemas que ele tinha para dar um jeito de usar e não precisar comprar outro, né? Porque o Ramon, ele nem usa tanto o notebook, mas ele consegue fazer edições aqui nesse computador, por mais que ele seja um pouco mais lerdinho, mais travadinho, dá para usar. Ele não funciona a tela inteira, no começo até funcionava, depois parou de funcionar. Aí qual foi a solução que a gente teve? Foi colocar um HDMI aqui e usar nessa TV. Então agora dá para usar ali numa boa. E daí eu tive que trocar o teclado dele, eu mesmo vi como é que fazia na internet, troquei. E eu troquei também o HD dele, troquei o processador e coloquei mais memória. O HD eu já tinha aqui, o processador eu comprei baratinho no LX e memória também. Consegui deixar o computador funcionando e rapidinho aqui para ele usar, fazer as coisas do dia a dia. Bom, e o próximo item que eu vou comentar com vocês é sobre a minha geladeira. Pra quem viu aqui o tour do apartamento, eu já tinha comentado lá que essa geladeira era bem antiga, né? Ela era da minha mãe. Então quando minha mãe comprou uma geladeira nova, eu peguei e trouxe essa daqui pra cá pra eu usar. Eu não tinha geladeira ainda. E essa geladeira aí já tem uns 30 anos, mais ou menos. Mas ela funciona super bem, ela me atende super bem. Ela é daquela chatinha ainda que congela e tudo mais, você tem que descongelar de tempos em tempos. Mas esse é o menor dos problemas, o importante é que eu não precisei comprar uma geladeira nova, né? Ela acaba gastando mais energia também por ser aqueles motores antigos e tudo mais, não é tão eficiente. Só que ao mesmo tempo eu já botei ele na ponta do lápis. O que eu gastaria assim de energia a menos se eu trocasse de geladeira seria uns 20 reais, 30 reais por mês no máximo, assim. Então demoraria muitos anos para esse investimento numa geladeira nova compensar. Minha mãe, inclusive, já falou para eu comprar outra geladeira, não sei o que, mas eu não vejo necessidade. Eu acho que ainda vale a pena pagar um pouco mais na energia e manter ela aí, ela tá funcionando. Então eu acho que você carregar as coisas aí que você compra, os eletros, se eles ainda estão funcionando, é uma decisão bem acertada. Às vezes a gente só troca porque quer, não é porque realmente está precisando. Não vejo motivo de trocar e tá aí. Sustentabilidade, 30 anos já. Eu acredito que você deve comprar uma coisa boa quando você vai lá e compra. Aquilo é um investimento, porque aquilo você vai carregar por muitos anos. Não é porque eu defendo aqui que a vida tem que ser barata e tudo mais, que eu compro tudo do mais barato possível, que eu compro coisas de má qualidade. Pelo contrário, as coisas que eu vou comprar, eu gosto que sejam coisas boas, porque eu quero que aquele dinheiro que eu tô gastando valha o que eu paguei, sabe? Porque tem aquele ditado, né? Quem paga mal, paga dobrado. E ó, tá bem conservadinha por dentro e tal. Já tem uns remendos, né? Já arrumei essa porta aqui do congelador, a própria porta dela já soltou ali, eu já tive que fazer um conserto. E a geladeira aí, ó, 30 anos ela nunca estragou. Então pra que eu vou trocar, né? Esse painel é pra esconder um quadro de luz que fica aqui na entrada. Então eu fiz esse painel com essas prateleirinhas aqui, só pra esconder a princípio o quadro. E daí eu queria um lugar pra pendurar as chaves, né? No lance da marcenaria, a gente colocava bastante isso aqui, ó. É um pistão basculante. Então ela vai nessas portas que abrem pra cima ou pra baixo, né? Isso daqui é o que segura a porta aberta, assim. E ela vem com vários ganchinhos. E esses ganchinhos sempre sobram, eles sempre mandam um a mais. Então os marceneiros costumam jogar isso no lixo. E eu sempre vou guardando, né? Meio lixeiro. Os ganchinhos são esses aqui, ó. E daí, como eu queria pendurar as chaves aqui, eu não tinha no que colocar, eu peguei esses ganchinhos aqui e coloquei vários aqui no painel. Eu medi aqui com a distância certinha e fui colocando. Então eu coloquei alguns aqui e tem alguns aqui embaixo também, ó. Então a gente pendura aí as chaves, os cadeados, essas coisas aí que a gente usa mais, que tem que ficar de fácil acesso. E dessa forma eu também aproveitei esses ganchinhos. Então eu guardo e uma hora eu arrumo algum uso pra isso, né? E esse sofá aqui, ele era da minha mãe. Eu acho que ele já deve ter uns 20, 25 anos, talvez, aí. E era um jogo, né, de 3 e 2 lugares. Aí ela me deu esse daqui de 2 lugares e lá na casa dela ainda tá o de 3 lugares. Então ele era um sofá de bastante qualidade, a estrutura era muito boa. Aí minha mãe resolveu reformar ele e eu trouxe aqui pra cá e tô usando ele até hoje. E vou continuar usando, né? Não pretendo comprar outro.
garoto tão cedo. O modelo dele não é nada contemporâneo e tal, mas atende super bem aí. Também aqui em casa é pequeno, então nem caberia um sofá muito grande. Mas tá ótimo, vou continuar com ele. Esse som aqui, ele era da minha mãe também, minha mãe não usava mais. E eu trouxe ele pra usar aqui como caixa do meu computador. O meu som do computador sai aqui nesse som. E também é um som super antigo, né? Também deve ter uns 25, 30 anos. Pra mim ele me atende super bem. Não preciso comprar outra caixa de som nem nada. Pra mim a qualidade dele tá suficiente, tá ok. Geralmente o pessoal acaba não usando esses sons hoje em dia, que é tudo mais tecnológico, né? Esse negócio acaba ficando encostado por aí. E o meu computador aqui segue aquele mesmo raciocínio, né? Só que o notebook do Ramon, ele já era um notebook de baixo custo, né? E o meu, como eu já trabalhava com computador, fazendo projetos e tudo mais, eu comprei um computador bem potente, bem forte. Na época era um excelente custo-benefício e eu comprei ele em 2012, mais ou menos. A gente já tá em 2023, eu ainda tenho o mesmo computador e assim que tiver entrando aí um pouco mais de dinheiro nos meus projetos do YouTube, eu posso fazer um upgrade legal nele, deixar ele bem potente de novo e continuar usando a mesma máquina. E bom, pessoal, esse aqui eu não gosto tanto, mas tá aí, né? Era lixo também. Esse abajur, ele tava todo com a cúpula arrebentada e eu tinha esses palitos aí, nem sei da onde, tinha um monte de palito de sorvete aqui. Então eu peguei e colei os palitos de sorvete aí nesse formato pra tentar dar uma carinha nova pro abajur, né, e poder continuar usando ele. Eu não sou tão fã dele, mas só pra mostrar pra vocês, né. Poderia ter uma forma melhor aí de fazer, de repente, deixar um pouquinho mais bonito. Mas foi só usando a base do abajur velho e uns palitos de dente que tinha aí jogado. Esse espelho aqui também, ó, ele tem essa moldura aqui de espelho, né? Só que antigamente ele não era assim. Ele era uma moldura branca, eu achava bem feinho até. Eu não gostava desse espelho aqui. E daí, alguma cliente minha, eu fiz um espelho. E esse espelho ficou maior. Quando a gente cortou o espelho da porta dela, sobrou esses pedaços aqui. Aí o cara da vidraçaria falou, você quer levar? Eu falei, eu levo, né? Meio lixeiro. E daí chegou um dia que eu pensei, eu poderia usar esses espelhos aqui para deixar essa moldura mais bonita. E aí eu complementei a moldura só em cima e embaixo, ó. Eu fiz essa de baixo e essas das laterais aqui foram as sobras da minha cliente. Daí ali em cima também eu fiz uma nova, né? Agora eu acho ele bem legal. Acho que esse detalhe ali da moldura, assim, projetada pra frente, deu um destaque legal no espelho. E bom, pessoal, essa prateleirinha aqui com essas mãos francesas e essas garrafas também foram reaproveitamentos aí que eu fiz. Essas garrafas são garrafas de bebidas baratas mesmo. Eu só tirei os rótulos delas e coloquei rolhas. Então as garrafas juntas, assim, em vários formatos diferentes e com a rolha ali, elas dão um visual bem clean, assim, né? Pode usar como um arranjo de mesa ou como uma decoração num aparador, em alguma bancada ou algo assim. Se colocar uma iluminação ali, acho que vai dar um efeito bem legal também, alguma iluminação focada nas garrafas. Essa prateleirinha aqui eu fiz com essas duas madeirinhas que vieram, acho que se eu não me engano no fogão quando eu comprei, eles vieram com essas duas madeiras de suporte ali pra apoiar o fogão. Geralmente as pessoas jogariam fora, né? Eu peguei e juntei as duas madeirinhas e prendi elas junto com essa mão francesa. Essa mão francesa também provavelmente era alguma mão francesa aí de cliente, de montagem, algo assim, alguma sobra da marcenaria. Eu acabei não colocando essa prateleirinha em lugar nenhum porque eu não achei nenhum lugar adequado pra ela, assim. Ainda, né? Eu acho ela bem bonitinha, né? É de madeira natural e eu gosto bastante desse desenho da madeira natural. Uma hora eu aproveitei ela em algum lugar. Eu fiz um móvel aqui em volta da pia, pra aproveitar a pia que já existia, porque eu não queria comprar outra nem nada, né? O apartamento não é meu, é alugado. Então eu mantive a pia aqui e fiz um móvel em volta dela. Hoje eu penso que eu deveria ter feito uma solução mais adequada, mais acertada, mais bonita, mesmo mantendo a pia. Mas foi a forma que eu encontrei ali na época que eu fiz. Eu já fiz isso daqui faz uns 10 anos. Em 10 anos a gente aprende e evolui bastante, né? Mas tá aqui, vou trazer pra vocês também mais uma coisa que eu reaproveitei. Eu tenho vários eletros e coisas de cozinha também, que era da minha mãe, da minha avó. Tudo bem velhinho assim, mas pra mim tá tudo servindo, sabe? Essa batedeira tá bizarra, olha a cor dela. Ela era dessa cor aqui, ó. Ficou um laranja já. Meu Deus, tá muito bizarra. Mas ela funciona ainda, então tá ok. Eu quase não uso, sabe? Não são coisas assim que eu preciso de algo melhor do que isso. E eu coloquei só alguns aqui, mas eu tenho também prato, talher e várias outras coisas aqui que era da minha mãe, da minha avó. Até a nossa inscrita aqui, a Andréia, falou que dá pra montar umas 6 cozinhas com o que ela tem na casa dela. Se você for jovem e for morar sozinho, vai garimpando aí na tua família que com certeza você monta a cozinha inteira só com o que eles têm sobrando na casa deles, né? E o pessoal também acaba comprando uma batedeira nova, um liquidificador novo, um ferro de passar novo. Eu tenho um ferro aqui, relíquia também. Deixa eu pegar o ferro. Raridade total. Black & Decker. Quem tiver mais de 30 anos com certeza conhece isso daqui.
Eu tenho aqui, mas eu nunca uso, nunca mesmo, a gente não passa roupa. Só tá aqui, às vezes, por uma emergência, assim, se precisar muito passar uma roupa, então tem. O pessoal acaba comprando novos, né? Porque às vezes o pessoal que é mais dona de casa dá mais valor pra isso, usa bastante. E é a ferramenta de trabalho ali do dia a dia, né? Então é importante você ter uma coisa boa mesmo. E eu já não, esse aqui, batedeira, por exemplo, é uma coisa que eu raramente uso. Tá só pra um quebra-galho aí. Aí outra coisa que tá acontecendo aqui é esse tênis, ó. Ele tá soltando a sola. Um dia eu inventei de colocar na secadora, que eu tomei chuva, descolou tudo a sola do tênis e encolheu ainda. Aí eu peguei e colei de volta. Isso aqui às vezes descola alguns pontos ali que não ficou muito bem colado, né? Ontem fui andar, descolou aqui, aí eu trouxe, ó, coisinha, agora eu vou colar de novo. O tênis tá zerado, então eu vou colando aqui a sola dele enquanto às vezes precisar, né? Acho que eu peguei uns 12 reais mais ou menos nessa lata de cola aqui. É a cola específica mesmo pra borracha e tal. Mas o que é 12 reais, né? Perto do preço de um tênis. Tênis da Nike ainda. Vou fazer o mais reforçado dessa vez pra ver se ele não solta. Porque essa cola aqui, ela é a mesma cola da marcenaria. Você tem que dar 2 demãos na base e daí você dá uma demão na peça. Depois você cola. Não vou descer lá mostrar, mas eu tenho a minha moto faz 13 anos já. Por vezes eu já quis trocar de moto e tudo mais, eu até gostaria de ter uma moto mais potente de repente, mas eu vejo que a minha moto é uma moto que serve muito bem às minhas necessidades. Agora, depois de 13 anos, já até peguei um carinho por ela, sabe? Então eu até gostaria de, se eu tiver outra moto, de manter a minha moto comigo, porque daqui a pouco nem IPVA ela vai pagar mais. Então eu mostrei pra vocês aí algumas coisas que eu reutilizei aqui na minha casa, ou que eu continuo utilizando. Eu acho que a sustentabilidade passa muito por isso, de você dar valor para as coisas que você tem, tentar tirar o máximo proveito que aquilo puder te oferecer, porque para produzir cada uma das coisas que a gente tem, foi gasto um tanto aí de material, um tanto de coisas da natureza e foi colocado seu trabalho, seu dinheiro naquilo. Então acho que a gente tem que tentar otimizar ao máximo tudo que tá ao nosso redor. E claro que algumas coisas, se eu tivesse uma condição financeira de repente melhor, eu até trocaria, mas tem várias coisas que mesmo se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse mais dinheiro, eu não trocaria, eu não compraria. Porque eu já absorvi essa filosofia de vida, assim, de ter um custo baixo nas coisas, de dar valor para as coisas, de não ficar esbanjando, de avaliar se as coisas realmente são necessárias ou não na minha vida. E conforme vocês forem acompanhando aí, a nossa vida for melhorando ali nos patamares financeiros, a gente espera continuar fiel àquilo que a gente está começando a pregar agora. E não é porque um dia a gente vai ter mais condições financeiras ou não, que a gente vai começar a esbanjar dinheiro ou fazer coisas que não fazia antes. Claro, quando você tem dinheiro, tem coisas que você pode aproveitar um pouco mais, mas a gente não quer perder essa essência de ter uma vida barata, de ter um custo de vida baixo, de pensar sempre no futuro, e a gente espera colher os resultados disso com o tempo. Então esse foi o vídeo de hoje, sugestão aí do nosso inscrito, Fukumaro Roberto. Deixa a sua sugestão aqui, o seu pedido de vídeos, a gente vai pensar em o que pode fazer para atender o que vocês mandarem e falar um pouco sobre esses assuntos que vocês acharem interessantes. Então um abraço aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!